Meus amados, tenho orado nos últimos dias, pedindo ao Senhor direção sobre qual o tema principal de trabalho para o ano de 2026 na nossa amada DCMI. E o Senhor colocou no meu coração, espero que tenha para pormos ali no nosso Data Show, o tema como sendo o ano do acolhimento, do discipulado e do cumprimento do propósito. Acolher sem discipular vira apenas gentileza. Discipular sem propósito vira apenas rotina. Propósito sem acolhimento vira apenas ativismo frio. Essas três coisas precisam caminhar juntas na igreja do Senhor. E então, nesses minutos que nos restam, não vou pregar, vou apenas apontar esses três caminhos para o ano de 2026. Como texto bíblico base para o primeiro tópico, acolhimento, eu vou pensar Atos dos Apóstolos 2, 42 a 47. Ali estão os pilares da missão da igreja. E de tudo que nós possamos enxergar em Atos dos Apóstolos 2, 42 a 47, o principal foco é acolhimento. Está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E porque eram acolhedores, e porque tinham a disposição de abraçar, de cuidar, de zelar um do outro, de receber bem um ao outro, porque tinham a disposição de serem hospitaleiros e acolhedores, porque tinham a disposição de demonstrarem amor efetivo, não somente sentirem o amor, mas demonstrarem esse amor. Porque não basta sentir. O amor meramente sentido, ele não tem valor algum. O amor meramente sentido, ele só serve para quem o sente, mas ele não transmite nada. Mas porque eles tinham a disposição de mostrar esse amor na prática, de colocar esse amor em prática, a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Isso aqui deixa uma lição muito séria para mim. Amados, acreditem, há muitas igrejas que não crescem e não vão crescer, porque Deus não vai enviar pessoas para aquela igreja. Como assim? O pastor está louco? Não, não estou louco. Deus ama pessoas.
Deus ama a gente, Ele ama a um ponto tal de dar seu Filho pelas vidas, de dar o seu unigênito Filho. Ele ama desse modo. Agora, imagine a seguinte hipótese: que Ele amasse você, e Ele desse você para uma igreja que não sabe acolher, que não sabe abraçar, que não sabe amar, que não sabe ser hospitaleira, que não tem prazer em receber pessoas, uma igreja que não abraça ninguém, que não recepciona ninguém. Por que Deus daria uma alma que Ele ama para alguém que não sabe cuidar? Mas quando a igreja entende o seu propósito de ser acolhedora, de demonstrar amor na prática, Deus tem prazer em enviar almas para aquela igreja. É isso que está em Atos dos Apóstolos 2:47, quando eles mostravam na prática o que é ser acolhedores. Deus enviava para aquela igreja todos os dias pessoas para serem salvas. Desse tópico 1, a letra A da minha palavra é: acolher é abrir a porta do coração. Romanos 15:7 diz: recebei-vos uns aos outros do mesmo modo como Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Esse é o paradigma, esse é o exemplo. Cristo nos abraçou, Cristo nos acolheu, Cristo nos amou, Cristo nos recebeu, Cristo nos recepcionou, ainda que fôssemos tortos, pecadores, cheios de falhas, mas Cristo nos abraçou. E uma igreja que representa Cristo é uma igreja que abraça como Cristo abraçou, que recebe como Cristo recebeu, que acolhe como Cristo acolheu, que perdoa como Cristo perdoou. Letra B: ser hospitaleiro, ser acolhedor, não é dom de poucos, é disciplina espiritual. Não é uma liberalidade que Deus deu a alguns, não é um talento que Deus deu para algumas pessoas. Não, senhores. Na Bíblia Sagrada, a hospitalidade, o receber, o abraçar, o cuidar, é dever. É dever. Não é dom de poucos, é dever da igreja. Não é algo que alguns exercem, só o ministério do acolhimento. Não, senhores, é dever de todos nós que estamos na igreja. Isso está em Hebreus capítulo 13, verso 2, depois você lê. Não vos esqueçais da hospitalidade, e é norma, é regra, é lei de Deus. Letra C: o acolhimento alcança todos indistintamente. Não tem ricos, não tem pobres, não tem doutos, não tem indoutos, não tem altos, como está aqui o pastor Silvino, que me dá essa honra, a pastora Helena. Eu os amo e os respeito demais. É uma honra tê-los aqui, muito feliz, muito bom tê-los aqui. Pastor Ivan, Alisson, altos, mas tem os baixinhos. Eu não vou enumerá-los, eu cito a mim. Não tem altos, não tem baixos, não tem doutos, não tem doutos, não tem ricos e não tem pobres, não tem santos e não tem pecadores. Como assim, pastor? O senhor está louco de novo? Não. Eu só olho para a Bíblia e eu vejo um Jesus que abraça todos.
Eu vejo um Jesus que visita todos. Eu vejo um Jesus que entra em todas as casas. Eu vejo um Jesus que perdoa a mulher pega em flagrante adultério. Eu vejo um Jesus que entra na casa de Simão. Eu vejo um Jesus que entra na casa de um fariseu. Eu vejo Jesus que também vem na casa dos seus amigos. Para ele não tem diferença, ele está em todas as casas. Ele acolhe a todos, ele recebe a todos. Uma igreja acolhedora não escolhe quem ela acolhe a todos. Mas é o mais vil pecador, ela acolhe. É vida torta, ela acolhe. Tem má fama, ela acolhe. É mal falado, ela acolhe. Faz tudo errado, mas ela acolhe, porque ela representa Jesus. E Jesus não escolheu, Jesus escolheu a todos. Jesus não separou, não fez acepção. Jesus abraçou a todos. E Ele continua entrando em todas as casas. Letra D. Acolher é plantar cura. Acolher é curar. Quando a gente lê em Mateus 10:8, curai os enfermos, a gente pensa somente em enfermidades físicas. Mas quando a gente olha com acurácia, quando a gente olha com carinho e com delicadeza para esse texto nos originais, o texto está dizendo: curai todos. Não importa se é doença física, se é doença da alma, se é doença espiritual, se é doença material. Não importa, não importa, não importa. Evangelho é cura, acolhimento é cura. Acolher e abraçar cura as enfermidades de todas as pessoas. Letra E. Acolhimento sem verdade é engano. E verdade sem acolhimento é dureza. Aqui nós temos dois extremos: acolhimentos que não falam a verdade, acolhimentos que mentem. A igreja não foi chamada para isso. Nós não vendemos um evangelho de facilidades. Nós não pregamos um evangelho da prosperidade. Nós não pregamos esse tipo de coisa que acolhe, mas com mentiras e com falsidades. Nós pregamos a verdade. Nós dizemos que pecado é pecado. Nós dizemos que erro é erro. Nós dizemos aquilo que a Bíblia condena. Nós pregamos a verdade, mas por outro lado, nós também acolhemos e abraçamos e pregamos que Jesus perdoa todos os pecados. Ele cura todas as faltas. Ele transforma todas as fraquezas em fortalezas. Nós pregamos um Jesus que confronta o pecado, mas que perdoa o pecador. Isso é acolher. Isso é acolher. Letra F. Acolhimento não é somente o primeiro encontro. Acolhimento é pela vida toda. Acolhimento é prática diária. Está em Atos dos Apóstolos 2:42. Não era somente para os novos convertidos. Não era somente para aqueles que apareceram pela primeira vez na igreja ou pela segunda vez na igreja, não. Atos dos Apóstolos está falando de todas as faixas etárias. Está falando de todo tipo de pessoa. Está falando de gente que está há muitos anos na igreja, mas está falando de gente que chegou agora. Uma igreja acolhedora também não escolhe. Acolhimento é prática diária. Não é só para quem chegou hoje. Eu preciso acolher o veterano que está aqui há 50, 60, 80 anos. Não importa, eu preciso acolher. Uma igreja acolhedora não escolhe a quem, não escolhe idade, não escolhe tempo. Uma igreja acolhedora abraça todos e comunga com todos e convive com todos e planta amor todos os dias. Esse é o primeiro tema: acolhimento. Segundo tema: discipulado. E para discipulado, eu penso o texto de Mateus, no capítulo 28, verso 19. Verso 18, o próprio Senhor Jesus, depois de ressurreto, depois de ressuscitado, Mateus registra
Jesus chegou dizendo: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Jesus está dizendo: retomei a minha deidade, retomei o meu lugar na soberania divina. Jesus está dizendo: retomei o trono, retomei o cetro, retomei a coroa, estou com todo o poder sobre o céu e a terra. E debaixo desse poder, debaixo dessa soberania, debaixo dessa autoridade, eu vos digo, disse Jesus, ide. Debaixo de autoridade, eu vos digo, ide. Debaixo de soberania, eu digo, ide. Não é liberalidade, também não é de alguns poucos. Temos um ministério de evangelização na igreja, e às vezes nós nos acomodamos, porque já tem o ministério de evangelismo, já tem o ministério de missões. Errado. O ministério de evangelismo, ele serve para treinar, para despertar, para ajudar, para impulsionar. Mas evangelizar e ensinar, discipular, é missão de toda a igreja. Todos nós, ninguém escapa, ninguém está liberado dessa missão. Letra A desse tópico: discipulado começa com permanência em Cristo. Discipular não é fazer discípulos para mim. Discipular não é fazer meros filhos ministeriais discípulos meus, não. Eu posso ter filhos ministeriais, é bíblico, Jesus teve, Paulo teve, os discípulos tiveram. Mas discipular é discipular para Jesus. São os valores dele, são as vontades dele, são as mensagens dele, é o querer dele, é a vida dele na vida do discípulo, é o querer dele no querer do discípulo, é a palavra dele na boca do discípulo, é o caminhar dele no caminhar do discípulo. É Jesus, é permanência em Jesus. Discipular é conduzir até Jesus. Letra B: discipulado é imitação. Discipular é ensinar a imitar Jesus. Jesus é o paradigma, ele é o modelo. O apóstolo Paulo é muito claro quando ele diz em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Façam o que eu faço, eu imito Cristo, me imitem imitando Cristo também. Ele é o modelo, ele é a vida, ele é o paradigma. Letra C: discipulado é formar caráter, não é mero conhecimento. Às vezes nós imaginamos que o discipulado acontece somente lá no conhecimento, no ministério do ensino, escola bíblica dominical, culto de ensino, escola bíblica de obreiros. Não, senhores, discipulado não é mero ensino, discipulado não é mero conhecimento. Discipulado é formação do caráter, é introjetar os valores de Deus dentro dos valores das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Eu fico apavorado quando eu vejo crentes que se dizem crentes votando, eu vou usar aqui a política mesmo, votando em pessoas cujos valores são os mais corruptos possíveis. É possível? Está
certo. Eu imito Cristo, mas eu concordo com o roubo. Eu imito Cristo, mas eu concordo com a corrupção. Eu imito Cristo, mas eu concordo com coisa errada. Então eu não imito Cristo. Então eu não sou discípulo, porque eu não tenho caráter. Ser discípulo é ter o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo não compactua com coisas erradas, não compactua com valores deste mundo. Discipulado é formação de caráter. Letra D, e eu termino esse tópico. Discipulado é amor que orienta e corrige. Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, o escritor aos Hebreus diz: o Senhor corrige ao filho a quem Ele ama. Discipulado não é passar a mão na cabeça e dizer, tudo bem, é assim mesmo. Não, não é. Discipulado não é vir para o culto e esperar que o pregador pregue aquilo que você quer ouvir. Discipulado não é considerar boa uma mensagem somente quando ela alisa o teu ego, quando ela te chama de bonito ou te promete bênçãos. Não. Discipulado é entender que Cristo corrige ao filho a quem Ele ama. Discipulado é entender que a palavra vai corrigir, que a palavra vai chamar atenção, que a palavra vai apontar o que precisa ser melhorado. Discipulado é mudança de vida. Terceiro tópico, e eu caminho para o final. Propósito. Para subsidiar esse tema propósito, eu escolhi Efésios no capítulo 4, versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Preste atenção nisso aqui. Deus mesmo deu dons a cada um, dons diferentes, a cada um dons específicos, para cumprir missões específicas, para que no todo, todos nós cumpramos o propósito da igreja. Quando alguém recebe um dom e não exercita, e não executa, ele está atrapalhando o total da igreja. Na linha de produção, para usar esse exemplo horrível, mas na linha de produção de Deus, se um não cumpre a sua missão, o todo é prejudicado. Imagine uma fábrica de veículos, que tem alguém que é responsável só por apertar o parafuso da roda. E se esse indivíduo não aperta, o que é que acontece? Acontecerão acidentes no mundo inteiro. Todos aqueles veículos sofrerão prejuízo. Aquela marca será destruída. Aquela empresa vai acabar, porque alguém não cumpriu a sua missão de apertar parafuso da roda. Deus te chamou para uma missão. Deus te deu dons dentro da igreja. Há
um propósito de Deus com você dentro da igreja. E se você não cumpre esse propósito, você prejudica o todo. Mas quando você cumpre esse propósito, a Bíblia diz: há o aperfeiçoamento dos santos e há a edificação do corpo de Cristo. Quando cada um de nós cumpre o propósito para que Deus nos chamou, é só aí que acontece a construção do corpo de Cristo. Conseguiu entender essa palavra? Portanto, letra A, propósito é obedecer, é cumprir o talento que Deus te deu, é colocar em prática. Segundo, letra B, o propósito se sustenta na autoridade de Cristo, não no nosso entusiasmo. Não é aquilo que eu quero fazer, não é aquilo que eu desejo, não é o ministério que eu acho que desejo. Não, é o ministério que Ele me escolheu, é o ministério que Ele me incumbiu, é o lugar que Ele me chamou, é o lugar que Ele me capacitou e que Ele me colocou. Não sou eu quem escolhe o propósito dEle, é Ele quem escolhe o propósito da minha vida. Letra C, ninguém cumpre o propósito sozinho. Aquele indivíduo que aperta a roda, ele não faz o carro sozinho, ele só aperta a roda. Mas sem ele, o carro não funciona. Agora, sem todos os outros, o carro nem existe. Se Deus te chamou, cumpre esse propósito, cumpre esse chamado e valoriza quem está do teu lado, porque ele é importante para que todos nós juntos possamos cumprir o propósito de Deus para a igreja. Valorize quem está do teu lado, valorize quem trabalha com você, valorize mesmo os anônimos, mesmo os invisíveis, mesmo aqueles que não saem na foto, aqueles que não aparecem no filme. Valorize, porque sem eles a obra de Deus não é feita. A obra de Deus não é feita sem você, mas a obra de Deus não é feita sem essa pessoa que está do teu lado, e sem aquela pessoa que está longe de você. A obra de Deus só se faz com todos nós juntos. Estejamos em pé, por favor. Quero convidar as famílias que puderem estar juntos. Quero convidar a minha família para estar comigo aqui. Acolhimento, discipulado e cumprimento do propósito. É isso que nós vamos fazer em 2026. Eu quero que você repita após mim as seguintes promessas. Promessa de acolhimento, repita comigo: Senhor, bem forte, Senhor, faremos tua casa ser casa de braços abertos. Segundo propósito, propósito discipulado, repita após mim: Senhor, não teremos apenas membros, não teremos apenas membros, formaremos discípulos. Terceira promessa dessa noite, terceiro propósito: Senhor, bem forte, Senhor, não viveremos por acaso, não viveremos por acaso, viveremos por chamado. Isso é a verdade. Aplauda ao Senhor nessa noite.